Bom dia, minha gente! Mais uma quarta-feira com Bom Dia com Maria. E hoje eu vou trazer para vocês as 5 fases do luto. E por que eu tô trazendo isso? Esse final de semana eu fui assistir o espetáculo O Rei do Rock. Quem estiver por São Paulo, super indico, tá? Com uma curta temporada, vai até maio, e conta a história de Elvis Presley, e o Beto Sargentelli dá um show muito bem caracterizado, canta super bem. E antes de começar o espetáculo, o Beto Sargentelli vem a público no palco falando o porquê que ele escreveu. O pai dele também interpretava o Elvis, ele fazia cover do Elvis, se apresentava, e ele, quando criança, via o pai, né, cantando as músicas do Elvis e queria imitar o pai. Então, esse espetáculo também era em memória do pai que já faleceu. Então, a questão do luto veio muito forte. E na história do Elvis é colocado que ele era um irmão gêmeo, ele era gêmeos, só que o irmão dele nasceu morto. Sabemos que naquela época, né, na década de 60, não existiam ultrassom como a gente tem hoje. Então, no meu entendimento, qual o tempo que esse irmão dele estava morto no útero? Então, será que foi logo ao nascer? Será que já estava ali na gestação? E ele já nasceu enlutado. Então, os primeiros momentos de vida do Elvis vem o luto de um irmão que não estaria ali com vida, partilhando a vida com ele. Então, imagina, eu estou vivendo e o meu irmão não. Bom dia, seja bem-vinda. Então, dali começa o vazio que o Elvis começa a comentar durante a vida dele, que tem um vazio e não sabe da onde vem. Então, é um bebê que às vezes duvida. Ai, por que eu vivi o meu irmão não? Será que eu sou digno de merecer a vida, já que meu irmão faleceu? E fica naquele crescimento como... E até a mãe dele reforça em vários momentos na peça: meu filho, seu irmão deve estar orgulhoso de você no céu. Então, imagina uma criança, um adolescente, um adulto tendo que viver por ele e pelo irmão. Ter que ser além dele para suprir a ausência daquele irmão que não nasceu. Então, aquele homem se sente na responsabilidade de suprir a mãe dele pela falta do irmão. E isso é uma carga muito pesada. Então, ele passa por todo momento querendo ser mais, viver por dois, suprir a mãe dessa falta.
E ele dentro do peito, por vários momentos, ele disse, tem um vazio no meu peito que eu não sei. Não sei como preencher. Então ele consegue a fama, consegue fazer a sua música e tem um vazio. E de repente surge um homem, que é o coronel, que traz para ele, olha, eu vou te fazer grande, eu vou te fazer maior, eu vou te trazer o sucesso. E de repente ele se vê assim, uau, eu vou ser maior, eu vou conseguir suprir a minha existência e a existência do meu irmão sendo maior ainda. Vou suprir essa falta da minha mãe, daquele irmão que já morreu. E nessa peça de teatro não é apresentado essa falta do pai, mas em outros relatos sobre a vida do Elvis Presley também é colocado uma falta de presença do pai também em algumas situações. Então esse coronel vem suprir uma necessidade dele de ser maior ainda, de fazer sucesso, e por momentos pela própria fala desse coronel assim, olha, você é como o meu filho para mim. Então, em vários momentos que a vida está desconfortável, está cansativa, mas ele não consegue falar não para o coronel. Então, ele tem uma forte dependência da mãe e também uma forte dependência da figura masculina, representada pelo pai, pelo coronel. Então, por mais felicidade com o sucesso, com a fama, com os fãs, ele ainda sente esse vazio. E de repente ele conhece o grande amor da vida dele, que é a Priscila, que é bem mais nova, e os dois começam um relacionamento, se casam, e ela percebe que o Elvis tem um vazio grande, mas ela tinha a esperança, ela acreditava que o amor dela com ele poderia suprir esse vazio que ele tinha. Mas esse vazio não ia embora. Continuava. E depois ela fica grávida, tem uma menina, uma filha, e mesmo assim, com esse nascimento da filha, o Elvis ainda tem esse vazio. Ele tá muito feliz, muito alegre, ele ama a filha, mas esse vazio continua. E tem a perda da mãe, um grande baque. E um colega falou assim, toma esse remedinho que vai te fazer bem. E ele começa a tomar esses remédios que trazem uma sensação de um pouco menos de dor por alguns momentos, mas esse remédio começa a não fazer efeito e aí começa a tomar um pouco mais, e aí esse remédio acaba deixando com menos vitalidade, e aí vem
um outro remédio para dar vitalidade, e depois o outro remédio para dormir. E aí fica um ciclo repetitivo de remédios para aliviar essa dor existencial, esse vazio que nada preenche. E agora, com essa perda da mãe, esse vazio se intensifica e fica cada vez mais forte. Então, aí eu vou trazer para vocês essas 5 fases do luto que o Elvis não viveu. E ele ficou em um ciclo repetitivo de dor, de vazio e não conseguiu superar. Porque remédios num determinado momento são importantes, sim, são importantes, né, para dar um alento, mas se você não tratar a causa desse vazio, dessa dor, dessa tristeza, os remédios vão se intensificar e vai ser cada vez uma dose maior e não vai ter fim. Então, se o Elvis naquele momento pudesse ter tido a oportunidade de fazer terapia, de lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, eu acredito que a carreira dele teria sido muito diferente. O final da carreira dele muito mais diferente. Então, essa dor que o Elvis sentiu por todo momento, se ele tivesse recorrido a uma ajuda profissional, teria sido diferente. Bom dia, bom dia. Você que chegou, depois pode assistir a gravação, pegar desde o começo. E você conhece alguém que está vivendo luto, que está passando por uma situação difícil? E a primeira fase do luto, que são das 5 fases do luto, a primeira fase é da negação. A pessoa nega que isso aconteceu. Eu vivi essa fase de negação por muito tempo quando a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, estava lá no velório, eu não me permiti olhar para ela no caixão, porque eu negava que ela poderia ter falecido. Eu negava entrar nessa dor. Eu via que eu tinha que ser forte para amparar o meu pai e o meu irmão. Logo eu, a caçula, estava saindo do meu lugar, me achando forte e enorme, maior que meu pai, maior que meu irmão mais velho. Então, essa fase de negação é como sair da realidade. Não acreditar que isso possa ter acontecido. Então, começa-se até a refletir, por que será que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Será verdade que isso aconteceu? É essa fase de negação. E cada pessoa vai manifestar essa fase de uma forma diferente. E algumas pessoas podem levar semanas, outras meses e outras até anos. Eu vivia numa ilusão que de repente a minha mãe não tinha falecido ainda, não queria aceitar.
E de repente começou as coisas a desandar e aí eu fui procurar ajuda e aí o que muitas pessoas às vezes caem quando você pergunta, tá acontecendo tanta coisa difícil, desafiadora na sua vida, tantos problemas, quando começou isso? E aí a pessoa vem, foi quando, depois que a minha mãe faleceu, depois que meu pai faleceu, depois que eu perdi tal coisa, e esse luto que eu vou trazer para vocês, essas fases, também você pode ajustar por outras perdas na sua vida. A perda de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de um status. Então, você pode se enquadrar nisso. Eu vou focar bastante na questão do falecimento de uma pessoa, que é o tema de hoje com relação ao Elvis Presley, mas você pode também olhar para perdas na sua vida. Então, se você pensar, nossa, isso aqui tá um caos, minha vida tá um caos, onde começou? Perceba se tudo isso começou através de uma perda na sua vida, que aí você pode interpretar com essas fases de luto que eu tô trazendo aqui para você hoje. E depois vem a fase da raiva. Essa fase da raiva eu passei, porque é uma sensação de revolta. Era uma revolta tão grande que tinha tanta gente para morrer porque a minha mãe. E eu lembro também que essa revolta também foi quando faleceu a minha avó materna, que eu falei assim, não podia morrer a outra avó? Tinha que ser essa que eu mais gostava? Deus, por que Deus? Que quando faleceu a minha mãe, eu também tinha uma revolta tão grande, porque ela? Não podia ter sido meu pai, tinha que ser minha mãe? Podia ser meu pai falecer primeiro e minha mãe ficar um pouquinho mais comigo? E aí eu comecei numa raiva tão grande, me sentindo injustiçada, que eu briguei com Deus. Falei assim, Deus, não dá para ficar assim, Deus. Não dá para ficar assim. Eu fiquei numa revolta tão grande com Deus e até me distanciei dele. E quando você se distancia da sua fé, as coisas começam a desandar também. Pelo menos é o meu ponto de vista, é o que eu percebi e vivi nessa fase da minha vida. Então, com Elvis Presley, também aconteceu essa questão dele viver na fama e ele parou de orar. E a mãe, em um determinado momento, falou assim, filho, quanto você tem orado? Quando dá, mãe, eu faço, filho, o quanto você tem orado. E até ele caiu essa ficha e ele fez uma música. Eu acho que foi o Glória, alguma coisa assim, nesse sentido, mais voltado, Glória de Deus, alguma coisa assim. Então, o quanto a fé é importante nesse momento, que nenhuma folha cai sem ter uma permissão. Então, algumas pessoas têm o seu momento, têm as suas ações durante a vida, que têm as suas consequências, e ali tem o seu momento, o seu tempo de vida. E elas estiveram aqui o tempo que era necessário delas viverem. E quando se supera essa fase da raiva, vem a terceira fase,
que é a fase da barganha. E a fase da barganha é aquele momento que passa-se a negociar. Em honra dessa pessoa que faleceu, eu vou ser melhor. Elvis também fez isso, né? Por conta do meu irmão que faleceu, eu vou fazer mais por ele. Então, a partir do momento que a minha mãe faleceu, eu vou fazer uma música em homenagem a ela. Eu vou cantar a música que ela mais gostava. Vou fazer algumas coisas que ela mais gostava. Então, ou se alguém falece de alguma questão, eu vou lutar por aqueles que sofrem pelo mesmo motivo que ela sofreu. Então, se uma pessoa sofreu de um acidente, eu vou lutar para que aquela via pública tenha mais segurança. Ou se morreu com câncer, eu vou ajudar as pessoas que sofrem de câncer. Enfim, eu vou fazer algo por ela, para ver se com isso alivia a minha dor. Eu vou fazer algo, vou negociar algo para ver se alivia a minha dor e a minha vida volta ao normal. Que tá muito difícil viver sem essa pessoa. Algumas pessoas, a partir daí, começam a superar a sua dor. Outras, às vezes, demandam mais tempo nessa situação. E depois segue para a quarta fase do luto, que é a depressão, que é eu não consigo superar essa dor. Eu não consigo superar essa dor, tá muito triste. É aquele momento que eu não consigo sair dessa tristeza, essa tristeza me acompanha. E eu não quero mais saber de nada. Só quero ficar no meu quarto, quero ficar no meu canto. Eu quero ficar sozinha. Parece que nada vai. É uma dor, uma tristeza enorme. Parece que eu não consigo mais fazer nada, parece que eu não consigo trabalhar, parece que eu não consigo cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, parece que eu não consigo cuidar de mim mesma. Vem a apatia total. E algumas pessoas vivem essa dor, essa tristeza por uma semana, 2, e outras, no entanto, ficam anos com essa tristeza, que foi o que aconteceu com Elvis. Ele ficou anos com essa tristeza da mãe, da perda da mãe. E principalmente se é uma pessoa daquelas que era responsável por você, por te apoiar, que era aquela pessoa que quando você não estava bem, ela te dava um ânimo, te dava conselho, te dava a força para seguir, e de repente ela não está mais lá. E é nesse momento que amigos e familiares são importantes. Então, nesse momento que você tem alguma pessoa passando por isso,
estar junto dela é importante para dizer para ela que ela não está sozinha. Porque algumas pessoas vão lá no dia do velório, te apoiam e imaginam que depois daquele momento vai ter um dia, dois, vai estar naquela tristeza e depois nada mais, nada mais, ela vai seguir a vida dela e não é assim. Nem todos é assim. E muitos como eu viviam uma máscara de que estava tudo bem, estava sorridente, alegre e até brincava com o falecimento de uma pessoa querida. Mas a dor estava lá. Assim como Elvis em seus shows, ele entrava no palco e transmitia aquela música dele com aquela alegria de transbordar a sua parte artística, a sua música, o seu rebolado, a sua dança. Recebia as fãs com alegria, mas por dentro estava aquela tristeza. Então, chega um momento que, se está nessa fase de depressão por muito tempo e não consegue ir para a última fase, a quinta fase, é o momento de procurar ajuda. É o momento de olhar para essa dor do luto, da perda e pedir ajuda. E nesse momento algumas pessoas vão para os remédios e tá tudo certo, às vezes eles são necessários para dar um up, para erguer essa pessoa que está lá no fundo do poço, mas só eles não vão ajudar. Precisa sim estar com a ajuda de um profissional, fazendo a terapia, fazendo atividade física e usar o remédio como um ajudante e não como o principal para sair dessa fase. E depois disso, de ter superado essa quarta fase da depressão, vem a fase da aceitação. A aceitação é a última e mais bela fase do luto, de lidar com a perda. É o aceitar que aquela pessoa viveu o tempo necessário, de resgatar que graças a ela você aprendeu tanta coisa, que graças a ela você é o que é hoje e que graças à vida dela você vai honrar com a sua alegria, com a sua disposição, com o seu sucesso. Então, é o aceitar. O aceitar não é dizer que momentos você não vai sentir saudade daquela pessoa. A saudade vai existir. Só que ela vai vir como uma lembrança de momentos bons, de momentos agradáveis. E não mais essa saudade vir como uma dor, uma falta. Então você enche o seu vazio com tudo aquilo que aquela pessoa te ensinou, todas as alegrias que essa pessoa trouxe para você na sua vida.
e você aceita. E você também aceita que você também tem o seu momento, que você também tem o seu tempo de vida. E como você vai utilizar esse tempo de vida? Então, nesse momento, várias pessoas começam a refletir: o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou aproveitando esse meu tempo que eu tenho aqui? Será que eu tenho dispersado o meu tempo de vida? Ou será que eu estou aproveitando esse presente, vivendo o meu presente? E nesse momento você pode até ter uma percepção que a sua ansiedade pode ter diminuído. Porque aquele medo do futuro se transforma em viver o presente da melhor forma possível. Não é viver pensando que eu vou morrer amanhã, mas sim viver da melhor forma possível, aproveitando o meu tempo, aproveitando as pessoas que estão perto de mim, não porque eu tenha medo que elas amanhã possam se ausentar da minha presença, ou que eu posso sentir falta delas porque elas se vão, mas sim porque eu estou aproveitando o momento presente. Estou aproveitando a presença da vida delas. Então, cada fase tem o seu momento, a sua dor, a sua alegria. E algumas pessoas vão viver essas fases não nessa sequência que eu passei para você, primeira, segunda, terceira, quarta. Às vezes vão viver de forma diferente, às vezes mais de uma fase vivendo ao mesmo tempo, em ordens diferentes. Mas o importante é chegar nessa última, que é a aceitação. Então eu convido você que está vivendo essa fase de dor a me chamar no privado, no direct, para olhar com mais cuidado para essa dor, para você poder superar essas fases e chegar nessa última, que é a aceitação. E se você conhece alguém que está vivendo uma fase de luto, compartilhe essa live com ela. Ofereça o seu apoio, porque muitas vezes o que precisa é somente de um abraço, de saber que não está sozinha. E eu vou fechar agora essa nossa live do Bom Dia com Maria, com muito amor no seu coração, com muita paz. E que a sua quarta-feira seja muito doce, com muita coisa maravilhosa no seu dia. Beijo e um bom dia com Maria!